Última hora. O ataque massivo da Federação Russa desta noite deixou sem luz não apenas uma cidade da Ucrânia, mas a própria capital do país. Sim, estamos falando do fato de que Kiev de fato ficou no escuro por um bom tempo. Isso, claro, é a consequência direta das ações do Ocidente, de um lado e de outro. Um fato absolutamente trágico em termos do impacto que vai acabar tendo e já está tendo, claro, sobre a população civil. As imagens não deixam ninguém indiferente. Vamos vê-las em seguida, mas acima de tudo, vamos analisar por que a Rússia continua realizando esse tipo de ataque contra a infraestrutura crítica da Ucrânia. E quem vai acabar sendo mais prejudicado por eles? Fique até o final, porque a conclusão vai te surpreender. E muito. Sou Liu Sivaia, correspondente de guerra em Donbass, assim como analista geopolítica. Inscreva-se neste canal para ficar por dentro das últimas novidades geopolíticas. E, claro, analisarmos juntas o impacto disso tudo. Como de costume, vamos começar diretamente pelo mais importante. Nessa mesma noite, a Federação da Rússia realizou outro ataque massivo, aos quais já estamos acostumadas. Veja bem, uma noite sim, outra também. Mas esse ataque em particular tem uma peculiaridade fundamental, que é o fato de que a capital da Ucrânia ficou no escuro. E isso responde às recentes ameaças de Vladimir Zelensky de que, muito em breve, a capital da Federação da Rússia também ficaria no escuro. Os fatos são muito claros. Kiev está na escuridão. Eu já relatei isso, na verdade, no meu canal do Telegram. Inscreva-se se quiser ficar por dentro das últimas novidades lá no meu Telegram. Sai bem antes desses relatos. Esta noite, foi realizado um ataque massivo à infraestrutura energética ucraniana. Foram ouvidas várias explosões na área da usina termoelétrica. 6. No distrito Desnyansk de Kiev, uma das mais potentes da capital ucraniana. Os gerânios atingiram o alvo. Por causa disso, começaram os cortes de eletricidade e água em vários distritos de Kiev, segundo testemunhas oculares. Agora não há luz em toda a margem esquerda da capital, assim como em vários distritos da margem direita. O prefeito da cidade, Klitschko, confirmou que a situação é muito difícil. Além disso, após os ataques com mísseis, também surgiram problemas com a iluminação. De água nas regiões de Dnipropetrovsk, Kryvyi Rog, Zaporozhia e Sumy. Esses são os antecedentes e talvez a imagem, além das próprias imagens dos ataques e da situação de toda uma capital, de um dos países mais importantes da Europa, sem dúvida alguma, e um dos maiores, que está completamente às escuras. A imagem que melhor e, eu diria, de forma mais trágica descreve é, sem dúvida alguma, esta de uma pessoa cozinhando no meio da rua. Isso acontece, repito, na capital da Ucrânia, que não é exatamente uma cidade qualquer e representa a tragédia de todo um povo. Porque, obviamente, esses ataques da Federação da Rússia, do ponto de vista humano, são uma tragédia absoluta, mas do ponto de vista geopolítico também são absolutamente inevitáveis. E é que representam a resposta às ações constantes de escalada de tensão em massa por parte do Ocidente. E se não acreditarem em mim, duas razões para isso. Das mais recentes, na verdade, nem sequer das principais. Primeiro, temos Vladimir Zelensky. Recentemente, há apenas algumas semanas, ele falou que haveria um apagão na capital da Federação Russa, ou seja, em Moscou. Dentro dessas declarações, poderíamos enquadrar, de fato, a atitude muito beligerante da Ucrânia em relação à Rússia em termos globais. Por outro lado, uma notícia ainda mais recente. A União Europeia insta seus membros a derrubarem os aviões da Federação Russa. Eu analisei isso na live de ontem. E, de fato, há um vídeo especial preparado para a ocasião. Falei sobre isso no meu outro canal e convido vocês a me seguirem lá. E lá vocês vão encontrar como último. Se isso não bastar, há ainda um terceiro motivo.
com um asterisco. O envio dos Tomahawk, que está sendo tão discutido agora e que permitirá a Ucrânia atacar nada mais, nada menos do que 2.500 quilômetros dentro da Federação Russa. Esse tema, que também é bastante complexo, eu também já analisei aqui no canal e vocês podem encontrar o vídeo entre os mais recentes. E com isso, estamos falando apenas dos acontecimentos das últimas, 2 semanas. Ou seja, motivos para se sentir atacada, a Rússia, objetivamente, tem de sobra. Isso sim, ao contrário do que muito provavelmente tentem vender insistentemente na mídia ocidental. Esses ataques da Federação Russa contra a infraestrutura absolutamente crítica da Ucrânia não são, nem de longe, direcionados contra a população civil ucraniana. Ou seja, sim prejudicam essa população civil como dano colateral. Mas, na verdade, respondem a 2 motivos principais. A segunda provavelmente vai te surpreender muito mais do que a primeira. Mas a primeira, sem dúvida, é a mais óbvia, principalmente falando em termos militares. Sim, quando estamos falando de atacar a infraestrutura crítica, necessariamente temos que dizer que a Rússia quer destruir e, neste exato momento, enfraquecer, para poder, efetivamente, acabar destruindo o exército ucraniano. E sim, pode parecer que o exército ucraniano não está tão próximo da energia na cidade de Kiev, por exemplo, mas, na verdade, ao atacar a infraestrutura energética, a Rússia faz 3 coisas ao mesmo tempo. Por um lado, está enfraquecendo a produção na Ucrânia. A produção que, entre outras coisas, claro, é de caráter militar. Em segundo lugar, o que enfraquece com esses ataques é diretamente a retaguarda, que na grande maioria dos casos é justamente o que lhe dá vida, o que prolonga sua vida. Inclusive, eu diria a qualquer exército, sem a retaguarda, todo o resto é absolutamente impossível. Em terceiro lugar, esses ataques, sem dúvida alguma, vão enfraquecer a moral tanto das tropas ucranianas quanto da sociedade civil. Nesse sentido, falamos principalmente dessa segunda parte da retaguarda. Ou seja, como vocês podem observar, as 3 questões estão muito relacionadas entre si, mas isso não é tudo. Ou seja, destruir o exército da Ucrânia é um dos principais objetivos da Operação Militar Especial. Ou melhor dizendo, em termos da Federação da Rússia, desmilitarizar a Ucrânia. Porque agora mesmo, do jeito que está com o regime de Kiev, esse país militarizado é considerado pela Rússia diretamente um perigo para sua própria existência. Mas a segunda razão é ainda mais profunda, e eu diria que a longo prazo, muito mais importante. E para chegar a essa segunda razão, vou fazer algumas perguntas muito interessantes para vocês. Em primeiro lugar, uma vez que a infraestrutura crítica da Ucrânia sofra ainda mais, o que na verdade já está acontecendo no local, o que exatamente você vai fazer? Vladimir Zelensky? Não é que eu tenha ficado muda, é que eu estava esperando a resposta de vocês e imagino que, bom, vocês já adivinharam. Isso ao que ele está tão acostumado e que, como eu diria, é o que ele faz de melhor. Estender a mão, ou seja, pedir mais investimento ou, em termos muito mais simplistas, mais dinheiro. E o herói em questão, Vladimir Zelensky, vai pedir isso exatamente para quem? Para os Estados Unidos, que parece estar se distanciando cada vez mais da questão ucraniana. Está usando isso simplesmente para ganhar dinheiro? Talvez haja algum outro ator envolvido? Sim, já vejo que vocês estão começando a se lembrar da velha União Europeia. Puxa, e é exatamente assim que começamos a relacionar os ataques energéticos que acontecem na Ucrânia com o enfraquecimento de toda a União Europeia. Como podem ver, está muito longe desse ponto. E, na verdade, esses ataques a Federação da Rússia não está realizando apenas para cumprir seus objetivos diretos, ou seja, os objetivos militares que ela estabeleceu, mas também para responder. Poderia parecer que, em um primeiro momento, as declarações de Zelensky, diria que é ainda mais que isso. As ações absolutamente belicistas, hostis e agressivas por parte do Ocidente coletivo. E neste caso muito específico, principalmente da União. O que eles querem
e já admitiram isso, na verdade, em inúmeras ocasiões, é desgastar a Federação Russa para que sua economia acabe colapsando. E assim não possa continuar suportando o peso desse esforço de guerra que, de fato, neste momento precisa carregar de forma constante. Pois bem, Vladimir Putin, basicamente com esses ataques, o que está fazendo é responder à União Europeia na mesma moeda, ou seja, fazendo ataques massivos à infraestrutura energética da Ucrânia. A Rússia, claro, continua no ritmo lento da guerra e também se desgasta. Falando em termos bem simples, mas sim, vale a pena sua própria economia. Mas em troca, o que recebe é que a União Europeia também é obrigada a desgastar a sua própria economia. E, de fato, faz isso cada vez mais. Tendo para isso, veja só, cada vez menos capacidade. Não acreditam em mim? Vamos ver se esses dois fatos convencem vocês. Em primeiro lugar, o chanceler da Alemanha, o Sr. Merz, anunciou recentemente que os alemães, em um futuro muito próximo, terão que pagar mais pelos serviços sociais. E, portanto, a curto prazo, eles vão acabar sofrendo uma perda, pelo que entendo, bastante significativa. Mas ele deixou isso em termos abstratos como uma perda de poder aquisitivo. Sim, isso mesmo. Segundo as palavras do próprio chanceler, repito, da Alemanha, a renda real da sua população vai diminuir de fato muito em breve. Na verdade, já está sendo preparada uma reforma da Previdência, porque o sistema claramente não é mais sustentável. E fiquem atentos aos números. O déficit da Alemanha em relação às pensões, no ano de 2026, será de cerca de 4 bilhões de euros. Enquanto isso, o que a Alemanha doou generosamente para essa causa ucraniana desde 2022 corresponde a cerca de 44 bilhões de euros. Nossa, eles poderiam ter coberto durante 11 anos seguidos o déficit anual das pensões em seu país. Mas por algum motivo escolheram dar esse dinheiro para Vladimir Zelensky. Mas espera, porque o segundo fato é ainda mais emocionante do que o primeiro. Vou citar novamente meu canal no Telegram. Se ainda não, se você me seguir lá, vai ser muito vantajoso para você. Nos últimos dias, segundo relatos da mídia ocidental, o exército russo destruiu 60% da produção de gás da Ucrânia, com ataques nas regiões de Kharkov e Poltava, informa a Bloomberg, citando fontes. Isso provavelmente vai obrigar Kiev a gastar 1,9 bilhão de euros na importação de 4,4 bilhões de metros cúbicos de combustível até o final de março. Isso representa cerca de 20% do consumo anual. Após esses ataques, a Ucrânia pediu urgentemente aos parceiros que fornecessem equipamentos para o reparo do sistema de energia, sistemas adicionais de defesa aérea, dinheiro para pagar o gás. Segundo fontes, o custo do reparo emergencial do sistema de energia está estimado em cerca de 758 milhões de euros. E a pergunta que não quer calar é: quem você acha que vai acabar pagando essa festa? Porque o regime de Kiev, pode ter certeza, não vai pagar? Sou Lil Sivaia. Isto é jornalismo livre, combativo e com rosto humano. Inscreva-se no meu canal para acompanhar as novidades geopolíticas. Obrigada pelo apoio e até o próximo relatório de jornalismo.